Convido você ainda a rezar comigo pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Apesar de ter olhado no celular, falou certinho. Geberton. Bom dia a todos que estão aqui. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Mas de forma muito especial, pediram que eu saudasse, e eu faço em nome de toda a Canção Nova, a caravana de Capão da Canoa, que está aí de gaúchos. Muito bem. Sejam bem-vindos. É uma alegria muito grande ter gaúchos, uma vez que eu também sou gaúcho, né? Muito bem. Como o Tiago disse, eu sou fundador da comunidade católica Filhos da Cruz, que tem a sua sede na cidade de Guaíba, arquidiocese de Porto Alegre. E é uma alegria muito grande hoje estar aqui com vocês, nessa quinta-feira de adoração. Hoje que se cumpre na minha vida uma promessa de Deus de exatos 25 anos atrás. E se der tempo, eu falo um pouquinho dela, mas eu gostaria de convidar você a meditar junto comigo uma passagem que está no Salmo 34, 33. A minha tradução é 34. Se você tem a sua Bíblia, você que está nos acompanhando, pode pegar. Já no versículo 2, diz o salmista: bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Glorio-me do Senhor, que os pobres ouçam e fiquem alegres. Engrandecei o Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Procuro o Senhor e Ele me atende, e dos meus temores todos me livra. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Irmãos, nesse primeiro momento da nossa quinta-feira, eu quero falar com vocês sobre a esperança. Esperança que é uma virtude teologal. É uma graça dada por Deus a nós todos que recebemos o batismo. Ela está infundida na nossa alma. Então não é possível alguém dizer, não tenho esperança. Pode não a tê-la enquanto um movimento prático, virtude, mas como graça todos temos, porque é dada por Deus. Por isso se chama virtude teologal. O Papa Francisco, ele nos saudou, melhor dizendo, com um ano jubilar. E ele deu a este ano um tema muito oportuno e que nos ajuda a meditar sobre a esperança e aprofundá-la na nossa caminhada. Então o Papa deu como tema Peregrinos da Esperança. E faz muito sentido esse tema porque nós não somos cidadãos deste mundo. Nós não pertencemos a este mundo. São Paulo vai dizer aos Colossenses que nós somos cidadãos do céu. São Pedro vai dizer que nós somos peregrinos neste mundo. Ora, como peregrinos, significa que nós não temos um lugar definitivo aqui, que nós não pertencemos a este lugar. Muito pelo contrário, que nós estamos a caminho. Peregrino é aquele que está a caminho. A caminho de onde? No nosso caso, como cristãos, estamos a caminho do céu. Obviamente que isso seria uma realidade para todos, mas os que não creem vagam. Agora, aqueles que creem, como nós rezamos, creio na vida eterna. E porque cremos na vida eterna, a esperança, ela nos move a buscar essa realidade. Então veja que a partir desse entendimento, olhamos para a esperança da seguinte maneira: esperança não é o ato de esperar sentado, não é uma ação passiva. A esperança é esperançar, ela é um movimento na nossa alma, que nos impulsiona, que não nos deixa ficar como que parados, vamos dizer assim. São Paulo,
ele falando da esperança, ele vai dar a ela o seu objeto próprio. Quando diz a Coríntios, olha, a nossa esperança não está em Cristo Jesus para as coisas deste mundo. 1 Coríntios 15, 19. E se a nossa esperança está em Cristo para as coisas deste mundo, somos os homens mais dignos de lástima. Veja bem, se a nossa esperança em Cristo está para as coisas deste mundo, somos os homens mais dignos de lástima. De fato, a esperança tem por objeto, vai dizer a igreja, a vida eterna, a eternidade. Ela nos impulsiona para buscar esta realidade. Mas no mundo de hoje, nós sofremos, vamos dizer assim, como que uma deturpação da fé e da própria esperança, que leva muitos a crerem que se estão ligados a Jesus, ou seja, eu creio em Jesus, Jesus tem que me dar as coisas que creio e que busco, que peço e que espero já aqui. Fazendo de Jesus quase como que alguém que lhe serve. Como que se a fé no Senhor pudesse ser uma espécie de antídoto para não ter problemas. Então eu rezo, o Senhor tem que resolver os meus problemas. Eu rezo, o Senhor tem que curar as minhas enfermidades. Porque eu estou rezando, Ele tem que fazer isso. E não é assim que funciona. São Paulo vai dizer, olha, a nossa esperança, que é fundamento da nossa fé, ela está em Cristo para as realidades sobrenaturais. Olha para a pessoa que está do seu lado, você aqui no salão, no rincão, e você que está em casa nos ouvindo, coloca a mão no seu coração e diz para a pessoa assim, ó, você não é deste mundo. Você pertence ao céu. Irmão, e quando nós entendemos isso, entendemos que esta vida é passageira, entendemos que aqui é transitório, a nossa relação com Deus, ela começa a amadurecer. Porque nós já não nos relacionamos com o Senhor numa espécie de comércio da fé, onde eu rezo para que o Senhor me dê algo, onde eu o sigo para que Ele me sirva. Não é assim que funciona na nossa fé, na dinâmica da esperança cristã. Nós seguimos ao Senhor porque nós precisamos dEle. Nós rezamos ao Senhor porque nós precisamos de oração. Nós precisamos daquilo que Ele nos dá pela oração. Dizia Santa Teresa de Ávila, uma alma que não reza é como que um corpo entrevado sobre uma cama. Ela vai perdendo a vida e perdendo a sua dinâmica, o seu movimento. Então somos nós que precisamos do Senhor. E a esperança cristã, ela age na nossa alma de uma maneira muito interessante. O Papa Bento XVI, na sua encíclica Spe Salve, ele colocou isso de uma maneira mais teológica, mas me permita traduzir aqui para você. A esperança é a única virtude que tem a capacidade em si mesma de comunicar já agora a realidade do céu, ainda não na plenitude, mas já agora podemos gozar, usufruir daquilo que iremos por plenitude saborear lá com Deus. Quando a esperança, ela alarga o nosso coração, ela dilata o nosso coração e ela vai concretizando-se na nossa alma, ela antecipa o sabor da realidade futura já agora, ainda não na plenitude, mas já agora. Um mistério que, por exemplo, nós encontramos na vida dos mártires. Homens e mulheres que foram fiéis ao Senhor até o extremo de sofrimentos que lhes ceifou a vida.
Mas por que que esses homens e essas mulheres, que ainda no tempo presente temos muitos mártires, por que que eles não negaram? Por que que não, chegando naquela hora derradeira, não disseram, não, para, vou embora? Simples, porque o coração deles, impregnado desta graça, desta virtude, dessa esperança, alimentava-se já não de uma realidade temporal, mas de uma realidade sobrenatural. E ao alimentar-se dessa realidade sobrenatural, ele já não fazia mais caso desta vida, deste sofrimento, mas desejava ardentemente pela realidade que haveria de chegar. O fato é que essa distorção que temos no tempo presente, em muitas pregações, porque hoje nós temos aí uma corrente, né, de teologia da prosperidade, da recompensa e tudo mais. Infelizmente, nós, impregnados por esta mentalidade do tempo presente, acreditamos muitas vezes, e no fato de acreditar, nós vamos desesperando, nós vamos perdendo a esperança no Senhor. Por que o Senhor não age? Por que Ele tarda? Por que Ele deixa eu passar por isso? Semana passada, ouvindo de uma pessoa que passava por um momento de agonia, em depressão, enfim, essa pessoa havia feito uma exclamação assim: por que Deus permite? Por que Deus permite isso? Ora, o Papa Bento XVI, quando esteve lá no campo de Auschwitz, onde houve um holocausto, ele fez menção ao que o salmista havia dito: onde está Deus? Diante desta calamidade, onde está Deus? Depois o Papa transcorre na resposta. O fato, meu irmão, é que eu e você, como pessoas humanas, que estamos em peregrinação neste mundo, rumo ao nosso destino, rumo ao nosso lugar de fato, nós não somos imunes às adversidades. Nós não estamos imunes às perseguições. Nós não estamos imunes à ansiedade, à depressão. Nós não estamos imunes à doença, porque fé não é imunidade. Não é imunidade. Nós não estamos imunes a passar por inúmeras provações. Porém, o salmista disse assim: de todas o Senhor me livrou. Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 16, bem no finalzinho do capítulo, ele vai dizer assim: no mundo vós havereis de ter aflições. Veja bem, no mundo vós havereis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. A vitória não está em você por você mesmo. A sua vitória está em Cristo. Ele é a sua e a minha vitória. E como que eu faço para alcançar essa vitória? Confiar no Senhor. Crer no Senhor e esperar no Senhor. Porque Ele vai agir no tempo certo, no momento certo, da maneira mais perfeita, que você possa ter transcorrido esse tempo de provação e ter aprendido, ter crescido, ter amadurecido. Veja que interessante, a palavra crise, que hoje tanto se fala de crises, né? A palavra crise, ela é oriunda da mesma palavra que vai derivar crisol, que é como que aquele cadinho usado pelo ourife para colocar o ouro, a prata, ir ao fogo, derreter e purificar o ouro, depois que ele é derretido. Então a crise é uma espécie de crisol, onde Deus nos permite passar para, segundo o autor de sabedoria, lá no capítulo 3, vai dizer: Deus os fez passar pela prova, os fez passar pelo crisol,
para ver se eram dignos dele. Então a crise, a dificuldade, a provação, os laços do caçador, as intempéries da sua vida, elas não são um mal contra você, mas Deus permite porque deste mal Ele pode tirar um bem maior. Mas Geberton, a gente sofre, é verdade, irmão, a gente sofre. Não é fácil passar por crises, não é fácil passar por estas dificuldades, por estas situações adversas. Aprove a Deus permitir, algum tempo atrás, em torno de uns 2 anos atrás, que eu e minha comunidade passássemos por uma crise. Uma crise que envolvia uma denúncia caluniosa, depois se provou. Mas até provar que era caluniosa, muitas lágrimas rolaram. Muita dor, muito sofrimento, muito choro, muita oração. Houve um dia que eu estava dentro de casa, assim, numa angústia, numa dor tão profunda. Eu peguei meu terço, fui rezar no meu terço, e eu falava com Deus do que eu estava sentindo. Eu desabafava com Ele daquilo que eu estava vivendo. E Deus trouxe ao meu coração uma frase. Ele dizia, reza assim, de todos os temores, o Senhor Deus me livrou. Só que, quando Ele falou aquilo ao meu coração, e eu comecei a rezar com esta frase, ela é um pouco diferente do texto do versículo, mas ela é desse salmo aqui. Eu dizia para o Senhor, Senhor, eu olho, eu não vejo saída. Humanamente, eu olho, eu não vejo saída. E talvez hoje você esteja assim. Talvez você esteja passando por uma situação na sua vida, talvez no seu casamento, talvez com os seus filhos, talvez você esteja passando por uma situação na sua vida profissional, talvez a sua saúde psíquica está abalada, talvez você esteja em ansiedade, sofrendo de ansiedade, depressão. O Brasil é hoje considerado pela OMS, pós-pandemia, o país que mais sofre de ansiedade. Ansiedade é a angústia pelo que há de vir e a dificuldade de lidar com o que está no presente. E isso nos tortura. Eu não sei qual é a sua dificuldade, você que está aqui, você que está em casa. Eu não sei qual é o fosso, as trevas que envolvem você. Talvez você esteja como eu estava, a olhar para o alto, ao buscar Deus no céu. Os meus olhos apenas viam trevas. E no coração eu dizia, Senhor, como é difícil acreditar que é possível sair dessa situação. E o Senhor disse, eu só preciso que tu confies. Irmão, Ele só precisa que você confie nele. Que você espere nele. Que você creia nele. Então eu rezava todos os dias. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Tinha dias que eu não tinha força para rezar o meu terço. Eu pegava a minha dezena, eu ficava passando pelas contas da dezena, eu começava uma Ave Maria, eu não conseguia terminar, porque meu coração tinha uma angústia, uma dor muito grande. Quando eu via a minha esposa chorando pela situação que nós estávamos, aquilo me partia o coração. E eu sabia, porque eu via coisas que ainda ia piorar. Era difícil, e eu rezava só isso. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Um determinado dia, recebemos então um parecer da igreja. Ao receber aquele parecer da igreja, lá constava, é caluniosa, é difamatória,
tem por intenção destruir o ministério do fundador, destruir a comunidade. Recomendamos que seja arquivada. Naquele dia, o véu se rasgou. Os meus olhos contemplaram a libertação que o Senhor prometeu. Ele não disse: Geberton, tu não vai te machucar no caminho. Ele não disse: Geberton, tu não vai criar calos no pé, peregrino. Ele não disse: tu não vai sofrer. Não, ele não disse, ele disse: creia, coragem. Coragem, enfrenta, permanece, fica firme. Muitas vezes as tuas lágrimas são a tua oração. Mas chora aos pés do Senhor. Derrama as tuas lágrimas aos pés dele. Ele que daqui a pouco estará aqui. Chega diante dele e diga: Senhor, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais coragem, mas eu creio que de todos os temores, de todas as angústias, o Senhor me livrou e me livrará. Aquele dia, uau! O que eu queria fazer era gritar para o mundo: de todos os temores o Senhor me livrou. Fácil? Não, ainda haviam resquícios que iriam acontecer. Mas Deus foi trabalhando. O tempo está passando. Eu tenho buscado mais e mais a minha conversão, mais e mais estar com o Senhor, porque aqui entra um segredo, meu irmão. A esperança cristã que anima a nossa alma, ela alimenta-se da realidade que há de vir. O objeto da esperança é a vida eterna, é o céu. Mas ela fortalece-se da sua relação pessoal com o Senhor. Para quem é casado, talvez caiba bem um exemplo. Quando nós começamos a namorar, e eu tenho a graça de ser casado há 22 anos. Quando nós começamos a namorar, nós não confiamos plenamente na pessoa com quem estamos namorando. A gente está iniciando um processo de conhecimento. Essa confiança vai aumentando, depois vem um noivado, e essa esperança e confiança e intimidade vai aumentando, vai aprofundando-se cada vez mais, até que chega a relação matrimonial, o sacramento, que consolida a confiança, e assim ao menos deve ser, a confiança de um no outro. Mas esta confiança, essa esperança que há um no outro, ela alimenta-se da intimidade. É preciso ser íntimo. Muitas vezes nós confiamos mais e esperamos mais do governo, do político, do ciclano, do fulano, do que do Senhor. Cremos mais no influencer do que na palavra de Deus, que deveria de fato nos influenciar. Não nos alimentamos daquilo e daquele que deve reger a nossa alma. Então por isso vai dizer o profeta: maldito o homem que confia, que espera no homem. Maldito significa privado da graça. Privado da graça é privado do favor divino, da ação de Deus. Ora, se você confia no homem, na força do homem, pelas suas ações, como pode Deus agir na sua vida? Logo abaixo, versículos abaixo vai dizer: bendito, feliz, abençoado, aquele que confia em Deus. Porque aquele que confia em Deus, ainda que atravesse vales escuros. O que diz o salmista? Eu nada temerei. Porque cairão 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas aquele que está com o Senhor não será atingido. Porque a sua confiança está no Senhor. E aquele que confia no Senhor, ele vai poder exclamar:
bradar, bendizer de todos os temores, de todas as angústias, me livrou o Senhor Deus. É mágica? Não, não é mágica. É virtude. Virtude, virtus, exercício, esforço. Confiar no Senhor é esforço, é exercício a cada dificuldade da sua vida. Qualquer que seja a dificuldade da sua vida, que chega à porta do seu coração, ali você é convidado a dizer: Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, como eu devo proceder? Qual o caminho que eu devo tomar? Porque, meus irmãos, imagine que a sua vida é como um barco que está ao mar. E esse mar, hora e outra, é agitado por vento, por tempestade. O autor sagrado vai dizer em Hebreus que a esperança é como que uma âncora para a alma. Agora, a âncora, ela é lançada do barco para o fundo do mar, para trancar lá no fundo e dar àquele barco uma certa segurança, uma certa estabilidade. A esperança, comparada com essa âncora, logo nos primeiros séculos da fé cristã, a âncora era o símbolo da esperança. A esperança, ela não está lançada para o fundo, mas ela está lançada para o céu. Por que ela está lançada para o céu? Porque também vai dizer São Paulo aos Colossenses, que nós devemos buscar a nossa vida plena, que está escondida em Cristo Jesus no céu. É lá que deve estar a sua esperança. Então eu volto ao princípio de tudo. A nossa esperança, o nosso crer em Jesus, não está para as coisas deste mundo. Você pode buscar no Senhor a solução dos seus problemas e seus reveses, você deve. Você pode, na sua oração, dizer: Senhor, me cura, Senhor, restaura, Senhor, liberta. Você deve. Você deve ir a Ele, apresentar a Ele. Mas, meu irmão, se Ele não atender, por algum motivo, no tempo que você espera, não desespere. Primeiro, porque Ele não está para nos servir. Segundo, porque talvez para nós o melhor seja mesmo, por este tempo, atravessar por este vale de lágrimas, como rezamos na Salve Rainha. Aprender com esta situação, crescer com esta situação, e lá na frente o Senhor vai nos dar a graça, se assim for, bom para a nossa salvação. Porque tudo na nossa vida ocorre, coopera para a nossa salvação. Deus, quando olha para mim, quando olha para você, Ele nos vê no céu com Ele. No céu com Ele. Ele nos quer, Ele anseia, Ele espera por nós no céu com Ele. Não que não possamos ter uma boa vida aqui, não é essa a questão. Mas a questão em si é: a boa vida aqui não pode comprometer a vida eterna lá. E muitos têm se perdido no caminho da fé, porque simplesmente relacionam-se com Deus dessa forma. Uma forma infantilizada. Eu tenho uma filha, tenho 4 filhos, mas tenho uma pequena de 4 anos, a Aurora. É uma lindeza. Mas a Aurora tem 4 anos. E uma criança de 4 anos, ela ama e deixa de amar assim, um estalo de dedo.
Ela pede algo e eu digo para ela. Ela entra no carro, eu levo e busco na escola todos os dias. Ela entra no carro e diz, pai, tem um chicletinho? Uma balinha? E eu digo, eu já evito de carregar no carro para não dizer que não tenho tendo. Então, eu não tendo, eu digo, não tenho. E ela disse, mas como tu não tem? Eu disse, ora, não tenho. E ela disse, pai, mas eu quero uma balinha. Eu quero um chicletinho. E eu disse, filha, o pai não tem. E ela, pai, mas é só parar. Olha o posto ali, ó, o posto de gasolina, né? É só parar e comprar, ali tem. Eu disse, é verdade, mas o pai não vai parar e comprar porque não é hora. Daqui a pouco nós vamos chegar em casa e tu tem que almoçar. E ela diz assim, aí já braba, né? Já xinga, grita e diz assim, eu não te amo mais. Não tem problema. Daqui a pouco tu vai voltar a me amar. Né? Porque ela tem 4 anos. O que esperar de uma criança de 4 anos que é movida pelas paixões, pelo gosto, pelo sensível? Esperar isso. Então a gente vai formando ela. E o que forma ela? O não do pai. O não da mãe. Não que eu estou dizendo que você tem 4 anos. Mas que muitas vezes nós nos portamos como se fôssemos uma aurora. E dizemos para Deus, mas eu quero. Tem que ser agora. Tem que ser no meu tempo. E nós achamos que temos autoridade porque rezamos o rosário, porque vamos à canção nova, porque fazemos isso ou aquilo, jejuamos e temos que dizer, Senhor, tu tem que fazer. Ele vai dizer, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer, eu quero que tu aprenda, que tu cresça em virtude, que não seja movido pelos teus gostos, mas pela fé. Que seja movido por uma esperança que não se alimenta do que é sensível. Uma esperança que não se alimenta do que está no tempo, mas se alimenta do que é eterno. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você, um raciocínio, me acompanhe. Ora, fala-se que o Brasil é o país mais cristão do mundo e que ainda há ali um número um pouco maior de católicos do que protestantes. Ok. Como pode uma realidade desta, o país mais cristão eu quero dizer, segue a Jesus, vive teoricamente o que está no Evangelho. Como pode este mesmo país ser o país mais doente, ansioso do mundo? São coisas que não coadunam. Elas não estão juntas. Não é possível. Há uma distorção na nossa fé. Somos ainda muito imaturos na nossa relação com Deus. Somos muito infantis na nossa relação com Deus. E por isso muitas vezes nós rezamos e Deus diz, ainda não. Não vou te dar o teu chicletinho agora. É ruim? Não. Mas para você agora não é bom. Então a crise, a provação, a dificuldade, a angústia, o labor, ele é educativo para a nossa fé. É para nos aproximar mais de Deus e não nos distanciar de Deus. É nesse momento de crise, de dor, de luto, é que a nossa fé ganha substância, que ela cresce, que ela se fortalece. Porque é ali que vemos que as nossas forças não são suficientes para acalmar aquele mar, para acalmar aquela agitação. O barco vai virar, Jesus, o barco vai virar. Ele está ali dormindo, calminho, mas ele está no barco. E se ele está no barco, você só reza. Você só espera, porque o Senhor virá ao seu encontro. Ele virá e Ele vai cuidar de você. São Pedro vai dizer na sua epístola assim, o Senhor tem cuidado de vós. E é muito interessante o texto, porque São Pedro, o autor sagrado, ele não diz, o Senhor cuidou de vós. Também não diz, o Senhor cuidará de vós. Ele diz, o Senhor tem
cuidado de vós. Ora, meus irmãos, para cuidar de alguém, no sentido estrito dessa palavra, você tem que estar próximo. Você tem que estar em volta daquela pessoa, para dar atenção a ela. Na sequência deste salmo, uma ideia que vamos trabalhar à tarde, mas na sequência desse salmo, o salmista vai dizer que o Senhor está próximo. No versículo 8 ele fala de um anjo, no versículo 18 ele fala da pessoa dele mesmo, está próximo daqueles que o temem, daqueles que têm um coração contrito. Está aqui a chave da esperança cristã que muda a realidade da nossa vida. Quando nós buscamos na relação íntima com Deus, nós buscamos uma relação próxima com o Senhor, de maturidade, de conversão, de intimidade, essa esperança fortalece-se, uma expressão nossa do sul, ela se arraiga. Arraigar significa, ela cria raízes profundas. Então ela vai criando raízes profundas na sua alma. E quando você estiver no mar, agitado, em meio às mais intensas turbulências da sua vida, lá no âmago da sua alma, Deus vai dizer a você: de todos os temores eu te livrarei, porque eu cuido daqueles que estão comigo. Eu cuido daqueles que andam na minha presença. 25 anos atrás, muita coisa aqui era diferente. Eu estava discernindo a minha vocação. Eu havia feito uma experiência muito forte com Deus no ano de 1995. Havia recebido a graça do batismo no Espírito Santo. E naqueles 5 anos, Deus foi muito intenso comigo e eu fui muito intenso com Deus, porque uma coordenadora minha dizia assim, que eu era 8 ou 80, e eu havia me apaixonado por Deus de uma maneira que eu não poderia ir a Ele de qualquer forma. Então eu queria tudo para mim, tudo de Deus. E eu estava discernindo porque meu coração ardia pela vida missionária, eu queria ser missionário. Essa era a vocação que ardia no meu coração. Aprove a Deus que eu conheci um casal que morava em São Paulo, capital, na região de Pirituba, e vim ficar com eles ali alguns dias, mas para mim alguns dias, mas para Deus era um pouco mais de tempo. E em maio do ano de 2000, me trouxeram para conhecer a Canção Nova. Ali na lateral eram arquibancadas, lá no fundo eram arquibancadas, muito diferente. E eu estava sentado ali na lateral, nas arquibancadas. E eu fui saber depois que aquele retiro que estava encerrando-se na missa daquele dia, que tem um momento que me marcou muito na missa, era um retiro de novas comunidades. Aqui, neste palco, estava o altar, Padre Jonas sentado logo aqui atrás, e aqui na frente estava Padre José Augusto fazendo a homilia daquela missa, falando da Canção Nova, do ser comunidade, da obediência e do seu fundador. E ali, naquele dia, Deus foi falando que era aquilo que Ele queria de mim. Ok, lá pelas tantas o Senhor me fez uma promessa e disse assim: um dia tu estarás pregando neste palco. Uau, uau, pregar no palco da Canção Nova, imagina? Mas o tempo foi passando, eu vim aqui, participei de um programa PHN, Deus não falou nada, o tempo foi passando, se passou, e de repente eu fui convidado então para estar aqui hoje. Ontem eu estava caminhando aqui pela chácara, e eu fui ali na capela rezar com Jesus exposto, e Jesus me disse assim: agora cumpre-se uma promessa na tua vida, que eu fiz 25 anos atrás.
E eu cumpro essa promessa hoje para que tu saiba de uma coisa. Eu não esqueço do que eu prometo aos meus filhos. Eu não esqueço daquilo que eu digo para os meus filhos. Então ele diz, anda na minha presença, que eu tenho mais para ti. Sabe, meus irmãos, eu não sei se um dia eu vou voltar a pregar aqui e não estou preocupado com isso também. Porque o que marcou foi, eu cumpro as promessas que eu te fiz. Ele está cuidando de mim. No meio daquela tribulação, eu cheguei a pensar assim, será que vai continuar a minha comunidade? Será que o meu ministério vai continuar? Senhor, será que um dia eu volto a pregar? E hoje ele diz para mim, no meu coração, e eu quero dizer isso para você. Seja fiel ao Senhor. Porque Ele não consegue ser infiel a você, ao que Ele prometeu. Eu não sei o tamanho da sua dor, você que está aqui, você que está em casa. Eu não sei o tamanho dos espinhos cravados no seu coração. Eu não sei a intensidade da angústia que permeia a sua alma. Eu não sei as trevas que envolvem você. Mas eu sei de uma coisa e eu creio piamente nisso. Todo aquele que está no Senhor, que crê no Senhor, provará a força do seu braço. Ele prometeu cuidar de nós. Ele prometeu nos libertar. Ele prometeu nos curar, nos salvar. Mas São Paulo resume tudo isso em uma frase. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Ora, é possível mais do que o primeiro lugar? Ele está dizendo que a vitória que alcançaremos em Cristo é de uma proporção, de um tamanho, de um poder, que nada no mundo se compara ao que o Senhor tem para você. Nada no mundo se compara ao que Ele tem para você. Talvez você está olhando o recorte de uma situação. Ele olha o todo da situação. Se Ele prometeu a vitória, Ele vai dar a vitória ao seu tempo. O que cabe a você? Esperar, confiar e rezar. Creia nisso. Amém, meus irmãos? Eu quero pedir ao ministério uma canção, eu quero rezar com você antes de Jesus vir. Eu quero que preparemos o nosso coração para o Senhor que vai chegar daqui a pouco. Nós precisamos de fato rasgar o nosso coração diante dEle. Nós precisamos de fato nos desarmar diante dEle. Dizer, Senhor, quebra as minhas estruturas. Quebra as minhas resistências. Senhor, eu quero sentir o Teu poder. Eu quero sentir a Tua mão. Mas não mais segundo os meus conceitos, as minhas ideias, as minhas expectativas. Esperança cristã não é uma mera expectativa humana. Não é um pensamento positivo. Esperança cristã é muito além disso. A esperança cristã ancora o seu coração no coração do Senhor. É para lá que temos que ir. Me permita dizer que há casamentos que estão aqui no salão, no rincão. Que você chegou aqui perdendo as esperanças em relação ao seu casamento, ao seu matrimônio. Mas eu quero dizer para você, não sei aonde, em que situação vocês estão, mas Jesus é a solução do seu matrimônio. Há pais desesperados que nos ouvem em relação aos seus filhos. Eu quero dizer para você, Jesus é a solução dessa situação. Mas muito mais do que chegar para Jesus e dizer faça, mude, chega para Jesus e diga, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor. Primeiro eu, depois a situação. Porque a situação que Deus permitiu na minha vida foi para que este
traste que fala com você se convertesse mais. Para que eu descesse ao pó da minha miséria e dissesse: eu preciso do Senhor. Quando nós reconhecemos o nosso lugar, o Senhor vem, cobre-nos com a sua glória e age poderosamente na nossa vida. Você que está aqui, vai ficando de pé um instante. Ministério, uma canção para preparar o nosso coração. Coloquemos nele então a nossa esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Declara mais uma vez. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Você e ele, só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Toma o fôlego, você e Deus agora, confia, vai. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Solta a voz. E o meu coração, e o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca deseja mais. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Você que tem se sentido como esta terra seca, coloca a mão sobre o seu coração. Você que nos ouve, nos acompanha pelo sistema de comunicação, e se você puder, faça esse momento de oração. Coloca também a sua mão sobre o seu coração e diz: Senhor, eu me sinto assim, como um deserto, seco, sem vida, sem esperança. Mas hoje eu quero renovar, Senhor, a minha fé em Ti. Quero renovar a minha confiança em Ti. Quero, Senhor, pedir firmemente: alarga meu coração e enche-me dessa esperança. Com força, juntos, mais uma vez, declaremos ao Senhor o quanto nós confiamos, o quanto nós esperamos e desejamos dele essa água viva sobre o nosso coração. Liga seu braço. Somente em ti mais uma vez. Somente em ti construirei. É uma construção, demora tempo, investimento. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti, Jesus, a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Declara: só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Descansa o seu coração no Senhor. Canta Ele. E o meu coração, e o meu coração
deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu. Essa resposta que você espera, que você deseja, está no Senhor. Cante a Ele. E o meu deixa te lavar, deixa o Senhor te lavar, te levar mais longe. Anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Canta mais uma vez. E o meu coração, e o meu coração deseja te encontrar. existe um desejo, uma sede, anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar.